alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Lígia, sou engenheira cartógrafa e agora vamos dar continuidade à nossa segunda aula da unidade 1, dos conceitos básicos de cartografia. Na primeira parte, nós vimos sobre o conceito de sistemas de referência. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre sistema de coordenadas e sistema de projeção. Estão prontos? Vamos lá? Um sistema de coordenadas é a ferramenta matemática usada quando queremos expressar a posição de um ponto sobre uma superfície. Tenho certeza que você já usou esse sistema de coordenadas com eixos ortogonais x, y nas aulas de matemática. Esse sistema é chamado de sistema de coordenadas cartesianas. E para localizar um ponto nesse sistema, por exemplo, basta conhecer seu par de coordenadas, ou seja, os valores de sua posição no eixo x e no eixo y. Esse tipo de sistema é comumente utilizado em um plano. Mas e quando queremos posicionar um ponto sobre a superfície terrestre? Considerando que essa superfície é um elipsoide, é aí que entra o sistema de coordenadas geográficas, no qual o eixo x e o eixo y são representados pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar uma revisada nos conceitos de meridianos e paralelos. Primeiramente, vamos lembrar que os meridianos e paralelos são linhas conceituais. Isso significa que são imaginárias, elas não existem de forma concreta. Além disso, podemos imaginar que existem infinitos paralelos e meridianos, embora haja alguns mais conhecidos, como o próprio Equador, os trópicos de Capricórnio e Câncer e o meridiano de Greenwich. Meridianos. Os meridianos são círculos máximos que se coincidem em dois pontos da superfície terrestre, no Polo Norte e no Polo Sul. Teoricamente, todos os meridianos possuem o mesmo tamanho. O meridiano de origem é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano define o início da contagem dos meridianos, ou seja, ele é o 0 grau. Se lembram que todos os meridianos, assim como todos os paralelos, são linhas conceituais? O meridiano de Greenwich não é apenas uma linha imaginária. Ele está materializado em frente ao Observatório Britânico de Greenwich, que fica nas proximidades de Londres. Lá é possível ver a linha do meridiano materializada, que passa pelo meio do observatório e se estende pela calçada à frente. Essa linha divide o planeta em hemisfério ocidental e oriental. Por isso, as pessoas gostam de tirar foto pisando ao mesmo tempo nos dois hemisférios. A partir do meridiano de Greenwich, à direita ou a leste, temos o Oriente, e a contagem dos graus é positiva. À esquerda ou a oeste, temos o Ocidente, e a contagem dos graus é negativa. Da mesma forma, por exemplo, o meridiano de Greenwich também é utilizado para a contagem do fuso horário, sendo que a leste somam-se horas e a oeste tiram-se horas. Retornando às contagens de grau, a partir do meridiano de Greenwich, no sentido a leste, é possível dar meia volta na Terra, até chegar no contrameridiano, que seria a continuidade do meridiano de Greenwich, mas do outro lado. Então, a contagem dos graus, pelo leste, é de 0 graus a 180. No sentido a oeste, também. Porém, a contagem será de 0 graus até menos 180, por ser o sentido negativo. Paralelos. Os paralelos são círculos concêntricos e, como o próprio nome diz, paralelos entre si. Diferente dos meridianos,
os paralelos não possuem o mesmo tamanho. Na verdade, eles vão diminuindo de tamanho à medida que vão se aproximando dos polos. Existe apenas um paralelo que é chamado de círculo máximo, por ser o de maior tamanho. No caso, esse paralelo é a linha do Equador. O Equador é um paralelo que passa por 12 países localizados no centro meridional da América, na porção central da África e no centro-sul da Ásia. São eles: Arquipélago de São Tomé e Príncipe, Gabão, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Somália, Maldivas, Indonésia, Kiribati, Equador, Colômbia e Brasil. A linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Sendo o Equador o 0 graus, partindo dele na direção ao Polo Norte, a contagem dos graus vai de 0 a 90. Mas, se sair do Equador em direção ao Polo Sul, a contagem dos graus será de 0 a menos 90. Uma vez que o meridiano de Greenwich pode ser usado como o eixo Y do nosso sistema de coordenadas geográficas, então o Equador pode ser usado como o eixo X. Porém, por se tratar de um sistema de coordenadas sob uma superfície curvilínea, suas medidas serão em graus, minutos e segundos. No sistema de coordenadas geográficas, utilizamos duas coordenadas, denominadas latitude e longitude. A longitude geográfica é definida como o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano local, contado sobre o Equador. A latitude geográfica é definida como o ângulo formado entre o Equador e o paralelo local, podendo ser contado sobre o meridiano de Greenwich ou sobre o meridiano local. Vamos entender melhor. Aqui temos a representação de uma esfera, como se fosse o globo terrestre. Imaginamos então que por essa linha nós vamos traçar o meridiano de Greenwich e que por esta linha traçaremos o Equador. Este é o centro do nosso globo. Os ângulos são formados a partir desse centro. Supondo que temos um ponto P localizado em um ponto qualquer do globo, é certo afirmar que por ele passa um meridiano. Esse meridiano é denominado meridiano local. A longitude geográfica será o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano local, que necessariamente deve ser contado sob a linha do Equador. Esse ângulo ele é formado a partir do centro. Por que ele precisa ser contado sob a linha do Equador? É porque, se vocês se lembram, o Equador é o único paralelo de círculo máximo, ou seja, aquele que tem o maior diâmetro. Esse ângulo formado, então, entre o meridiano de Greenwich e o meridiano local sobre o Equador é a longitude do ponto. Lembrando que o valor angular é o valor dado pelo ângulo formado a partir do centro do globo. Vamos pegar o segundo caso, para a latitude.
Supondo então que temos o meridiano de Greenwich e que temos também o Equador. E claro, nós temos que posicionar nosso ponto P. E como pelo ponto P passa um meridiano, também por ele passa um paralelo, que, como vocês podem imaginar, é chamado de paralelo local. Portanto, a latitude ela será o ângulo formado a partir do Equador até o paralelo local, ou o paralelo por onde passa P. O ângulo é sempre formado a partir do centro do globo. Portanto, esse ângulo será a nossa latitude. Essa medida angular nós podemos obter tanto a partir do meridiano local, como também a partir do meridiano de Greenwich e como a partir de qualquer meridiano, pois os valores angulares entre essas medidas serão as mesmas. Isso porque os meridianos são todos círculos máximos, portanto possuem os mesmos tamanhos. Portanto, a contagem da latitude são feitas sobre os meridianos e da longitude sobre o Equador. De forma projetada, teremos essa divisão, onde podemos ver então a linha do meridiano de Greenwich e a linha do Equador, formando então o eixo Y e X. Pensando na longitude, que é contada sobre o eixo X, precisamos lembrar que, à direita, no hemisfério oriental, os valores serão positivos, e à esquerda, no hemisfério ocidental, os valores serão negativos. No caso das latitudes, elas serão então positivas no hemisfério norte e negativas no hemisfério sul. Veja esse mapa mundi. Nele existe um quadriculado onde podemos verificar as latitudes e longitudes apresentadas em intervalos de 20 em 20 graus. O 00 é o cruzamento entre o meridiano de Greenwich e o Equador. Um ponto qualquer sobre esse mapa pode ser localizado por um par de coordenadas geográficas, como em um sistema cartesiano XY qualquer. E esse segundo mapa mundi? Ele também apresenta as coordenadas geográficas, só que a partir de um reticulado, também com intervalos de 20 em 20 graus, e permite localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre a partir de um par de coordenadas latitude e longitude, como o anterior. Os dois mapas apresentados possuem uma característica divergente. Essas características se chamam projeção cartográfica. Ambos foram projetados a partir da mesma forma esférica ou elipsoidal para um plano, porém a projeção se deu de uma forma diferente. O conhecimento das projeções cartográficas é importante antes de passarmos para o próximo sistema de coordenadas, que é o sistema UTM. Então, vamos dar uma estudada sobre as projeções. Quando pensamos em criar um mapa, estamos pensando em transferir uma informação de uma superfície tridimensional esférica para um plano bidimensional. Porém, existe um sério problema quando a superfície tridimensional, como no nosso caso, é uma esfera ou um elipsoide. Ao tentar transferir uma figura curva para um plano, ela sofrerá fissuras ou rupturas. Essas fissuras serão matemáticas, ou seja, a projeção gerará distorções.
Portanto, não importa qual projeção você utiliza, todo mapa possui alguma distorção. As projeções cartográficas são definidas a partir de alguns parâmetros, quanto à superfície de projeção, quanto à posição da superfície de projeção em relação à superfície de referência, quanto ao contato da superfície de projeção com a superfície de referência, quanto à propriedade mantida, quanto ao método e quanto ao ponto de vista. A superfície de referência, no caso, é o globo terrestre, e a superfície de projeção é uma superfície geométrica na qual serão projetados os elementos presentes na superfície terrestre. Como superfícies de referência, podemos citar o cilindro e o cone, que são criados pelo desenvolvimento do sólido em um plano, ou a superfície azimutal, que já é uma superfície plana. Além disso, essas superfícies podem estar definidas em diferentes posições com relação ao globo, o que seria a segunda característica citada anteriormente. Vamos dar uma recapitulada então nessas duas primeiras características: o tipo de superfície de projeção e a posição dela em relação à superfície de referência. Projeção cilíndrica. Como o nome diz, a superfície de projeção é um cilindro que envolve a superfície de referência. O cilindro é desenvolvido ou desenrolado para se obter a projeção no plano. A superfície cilíndrica ela pode assumir diversas posições em relação à superfície de referência. Na projeção cilíndrica equatorial, o cilindro está de pé e está envolvendo o equador. Na projeção cilíndrica transversa, o cilindro está deitado. E na projeção cilíndrica oblíqua, também chamada de projeção cilíndrica horizontal, o cilindro está em qualquer outra posição. Esta é a projeção cilíndrica de Miller, um exemplo de projeção cilíndrica equatorial. Como vocês mesmos podem ver, nesta projeção, tanto os meridianos como os paralelos são representados por linhas retas, que se encontram em ângulos de 90 graus. Projeção cônica. Da mesma forma que o cilindro, na projeção cônica, um cone envolve a superfície de referência. Esse cone, então, é desenvolvido para que se possa abri-lo em um plano. Ocorre que, nessa superfície de projeção, os elementos da superfície de referência que são projetados no sentido do ápice do cone tenderão ao infinito. Isso causará grandes distorções. Por isso, nas projeções cônicas, a porção que faz parte do ápice do cone não é representada. Em relação à posição do cone, a projeção cônica pode ser denominada projeção cônica normal, quando o cone está em pé, projeção cônica transversa, quando o cone está deitado, e projeção cônica oblíqua, ou também chamado de projeção cônica horizontal. Este é o exemplo de uma projeção cônica normal, denominada projeção cônica de Lambert. Nela, os meridianos são representados por linhas retas convergentes e os paralelos são representados por semicírculos concêntricos. Projeção plana ou azimutal. Essa não é uma superfície de desenvolvimento, pois a própria superfície de projeção já é um plano. Como as demais, também pode ser classificada de acordo com a sua posição em relação à superfície de referência. Se o plano estiver perpendicular ao eixo norte-sul, sobre algum dos polos, então ela é denominada projeção plana polar. Caso o plano esteja perpendicular à linha do equador, então ela é denominada
projeção plana equatorial. E se o plano estiver em qualquer outra posição em relação à superfície de referência, então ela será chamada de projeção plana oblíqua ou projeção plana horizontal. Esta é a projeção plana polar. Vocês podem verificar que nesta projeção, os meridianos são linhas retas convergentes e os paralelos são círculos concêntricos, diferente da projeção cônica em que os paralelos eram semicírculos. Mas talvez você esteja pensando que já viu essa imagem em algum outro lugar. É que essa projeção é a projeção utilizada no mapa que faz parte da logo da ONU. A terceira característica das projeções cartográficas diz respeito ao contato da superfície de projeção com a superfície de referência, que no caso pode ser secante ou tangente. Veja o exemplo para a projeção cilíndrica equatorial. O cilindro pode ser tangente ao globo, relando nele apenas na linha do equador. De outra forma, o cilindro pode ser secante ao globo, cortando, portanto, essa superfície duas vezes, uma para entrar no globo e outra para sair. Nesse caso, a superfície cilíndrica relará no globo nas duas linhas de corte. As linhas nas quais a superfície de projeção rela na superfície de referência são chamadas de linhas padrão. Ao longo dessas linhas, considera-se que existam distorções quase nulas, ou seja, os erros de projeção ali são mínimos ou inexistentes. As áreas próximas das linhas padrão possuem distorções mínimas. Entretanto, à medida que se distancia dessas linhas, maior distorção é acumulada na representação. Essa regra também ocorre para as demais superfícies de projeção. Uma outra característica das projeções diz respeito à propriedade mantida. Dentre as propriedades que uma projeção pode manter, nós podemos ter a projeção equidistante, que mantém a distância entre dois pontos, a projeção equivalente, que mantém o valor de área, e a projeção conforme, que mantém a forma, ou seja, não há deformações angulares. É muito difícil encontrar uma projeção que consiga manter mais de uma propriedade dessas simultaneamente. Por exemplo, uma projeção conforme que mantém os ângulos, mantendo assim as formas, pode causar alteração nos valores de área, bem como nos valores de comprimento entre dois pontos. Essa projeção, por exemplo, é uma projeção cilíndrica equatorial tangente equidistante, que tem um aspecto bem diferente da projeção seguinte, que é uma projeção cilíndrica equatorial tangente, porém conforme, que também terá uma aparência bem diferente da próxima, uma projeção cilíndrica equatorial tangente equivalente. Ou seja, basta mudar a propriedade mantida e a aparência da projeção já será diferente. Em resumo, as projeções podem ser classificadas, portanto, quanto ao método, que não é uma das características que eu passei para vocês nessa aula. Elas podem ser classificadas também quanto à situação do ponto de vista, outra característica que não foi mencionada nessa aula. Elas podem ser classificadas também quanto à superfície de projeção utilizada, se planas, também denominadas azimutais, ou se utiliza uma superfície por desenvolvimento, que no caso são as cônicas ou as cilíndricas. No caso em que se utiliza mais de um cone para fazer a projeção, são chamadas de policônicas. É possível também haver algumas projeções poliédricas.
As projeções podem ser classificadas também quanto à situação da superfície de projeção. Isso se refere a que posição que a superfície de projeção está. No caso das superfícies planas ou azimutais, podem ser polares, equatoriais ou oblíquas, ou também chamadas de horizontais. No caso das cônicas, elas podem se chamar normais, transversas ou horizontais ou oblíquas. E no caso das cilíndricas, equatoriais, transversas e horizontais ou oblíquas. Uma outra característica é quanto às propriedades, nas quais elas podem ser equidistantes, equivalentes ou conformes. Existem também as projeções afiláticas, que são aquelas projeções que não definem uma propriedade específica ou que conseguem manter mais de uma propriedade em algum ponto de sua representação, mas nos demais pontos não mantém nenhuma. Dentro deste resumo, ainda faltou citar uma das características, que é em relação à proximidade da superfície de projeção com a superfície de referência, quando elas são secantes ou tangentes. Diante de todas essas características, é possível imaginar que existem inúmeras projeções. Vamos dar uma olhada em algumas? Além do sistema de coordenadas geográficas, que é um sistema de coordenadas curvilíneas, onde os valores posicionais de um ponto são dados em graus, podemos utilizar também sistemas de coordenadas projetadas, ou seja, sistemas de coordenadas planas, nos quais os valores posicionais de um ponto serão dados por valores métricos, com metros ou quilômetros. Um sistema de coordenadas projetadas muito utilizado é o sistema de coordenadas UTM. Esse sistema de coordenadas é baseado em uma projeção denominada UTM, que é a projeção universal transversa de Mercator, cujas características são cilíndrica, transversa, conforme, analítica e geométrica, estereográfica, secante, indicada para regiões de predominância norte-sul, ou seja, quando o território é maior no sentido latitudinal do que longitudinal. Para criar esse sistema, portanto, foi utilizada uma superfície de projeção cilíndrica deitada e secante ao globo. Os cortes gerados pela seção dessa superfície ao globo possuem o tamanho em longitude de apenas 6 graus. Dessa forma, foram criados diversos cortes sequenciais de 6 em 6 graus, totalizando 60 cortes para cobrir os 360 graus da esfera. Assim, o sistema de coordenadas UTM, em sua totalidade, possui um aspecto de gomos de tangerina. Cada gomo, no caso, é chamado de fuso UTM. Os fusos UTM são contados a partir do extremo oeste, ou seja, a partir da linha do contrameridiano de Greenwich, que corresponde aos 180 negativos em longitude. Sendo assim,
Os fusos de número de 1 a 30 fazem parte do hemisfério ocidental, sendo que o território brasileiro abrange os fusos de 18 ao 25. E os fusos de número 31 a 60 fazem parte do hemisfério oriental. Agora, vamos dar uma olhada dentro de um desses fusos. Em um fuso, encontramos o eixo X e o eixo Y. No caso, o eixo X é chamado de E, pois aponta para o leste, que em inglês é East. E o eixo Y é chamado de N, pois aponta para o norte. O eixo E inicia em 0 km no limite esquerdo do fuso e vai até 1000 km no limite direito do fuso, o que corresponde aproximadamente aos 6 graus de amplitude. A grande questão está no eixo N. O eixo N, no hemisfério norte, inicia em 0 km na linha do Equador e vai até aproximadamente 10.000 km quando atinge a latitude de 84 graus positivos. Já no hemisfério sul, o eixo N inicia em 0 km na latitude de menos 80 graus, terminando na linha do Equador com o valor de 10.000 km. É por esse motivo que, para se localizar um ponto no sistema de coordenadas UTM, não basta apenas os valores do par de coordenadas EN de um ponto, pois apenas com essa informação existirão 120 possibilidades de localização, 2 em cada fuso. Além do par de coordenadas, é necessário informar em qual fuso UTM o ponto está e a qual hemisfério ele pertence. O sistema de coordenadas UTM é o sistema mais indicado para o mapeamento topográfico, além de ser o sistema de projeção adotado para o mapeamento sistemático brasileiro. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Não esqueçam de olhar os links aqui embaixo para que vocês possam estudar um pouco mais. E qualquer dúvida, fórum de discussão lá no AVA, e nos vemos nos nossos encontros. Até mais!